Então, eu acho que uma coisinha que é comum a todo professor de música é que antes dele ter pensado em se tornar um professor de música, ele foi mordido pelo bichinho da música. Da música. Ele foi apaixonado por bandas, ou pela fama, ou pelo sucesso. E aí ele entendeu que esse mercado não dá para viver só disso. E aí Dá para viver só disso, né? Só que é muito, por exemplo, vou dizer o último Starlingcast que a gente gravou, que foi com o André Neiva. Cara, eu não acho que dá mais para viver só disso, não. Só porque você recebe vários artistas aqui que estão atuantes, que são sidemans, mas todos eles dão aula, cara, ou vêm de algum curso. Não, todos eles. Concordo com você que é muito difícil o cara viver só da performance acompanhando o artista. Aqui tem... Eu não vou citar quem é o músico, porque ele está falando de dinheiro, mas ele ganha duas tabelas. A melhor gig do Brasil atualmente de pagamento é essa, tá? Ok. E é um guitarrista, ele ganha 2 tabelas. Só que ele faz 5 shows no mês. Aí o que adianta? Então, ele precisa complementar com outras coisas, Exato, né? Se ele tivesse, exatamente. se fizesse 10 shows por mês, possivelmente conseguiria viver. Não é que não tenham músicos que vivam só da performance. A questão é qual o estilo de vida que você quer ter qual a qualidade, isso. qual o nível de vida, né? Obviamente. Mas a maioria que vem aqui, por exemplo, o próprio André Neiva, que eu citando que tá fresquinho, ele que começou a tocar para ganhar as menininhas. Ganhar as menininhas é muito década de 70, né? Ganhar as menininhas, né? Você fala ganhar as menininhas. Não falou ganhar as menininhas, não, mas ele falou assim, por causa das meninas, né? Eu vi que os caras que tocavam violão, a mulherada ia para cima, com o violão, que era muito tímido. Graças a que sempre foi muito tímido também, né? E a música, de certa forma, o artista... Porque você falou que sempre teve a impressão de que o artista era extrovertido, né? Sempre tive, Mas muitos artistas, talvez a maioria, sejam hoje eu entendo que a maior parte é introspectiva. Mas aí, Matheus, uma coisa que eu quero... Mas calma aí, ele sempre foi um cara que... acho que ele gravou mais de 2.000 músicas, não foi isso? Foi. Gravou mais de 2.000 músicas. Uau. Há 15, 20 anos atrás, que você gravava, você vivia de direito autoral. Direito autoral não, conexo. Mas hoje não ganham mais, né? Não ganha, streaming. Então, olha só, para o músico de performance, o cara só se arrebentou. O cachê diminuiu. Não, se manteve o mesmo. Então, diminuiu porque a inflação comeu no lombo. Claro. Nominalmente, você ganha o mesmo. Só que, na pela prática, correção, é menos. Né? Você, quando participa de CD, gravação de álbum, você não ganha mais. Então, o cara desse só se ferrou, cara. Bizarro. E o que acontece? Hoje ele também tem o curso dele, dá a aula dele. E ele fala, cara, minha aula é cara. Olha a mentalidade dele, né? Que a gente fala que só aula particular deve ser a aula mais cara. Porque o seu produto mais caro, que eu contato direto contigo. E ele falou o seguinte, a minha aula é cara, porque se eu der uma aula barata, eu estou prejudicando o professor que está abaixo de mim, menos conhecido. Então eu não posso fazer isso com o cara. Legal. Preciso cobrar mais caro, porque eu sou conhecido, eu sou famoso, as pessoas vêm por causa disso, eu preciso cobrar mais caro para não ferrar com o cara que está embaixo. Isso aí. Mas então, olha só, isso vem naquilo que a gente vai falar. Quando você decidiu também ser professor, esse cara aí que você acabou de falar dele também, o que vocês dois eu vejo que tem em comum? Vocês têm em comum uma questão de mentalidade. E a gente ensina nos nossos cursos, você fala muito no Instagram, no Professor de Música Empreendedor, mas lá para trás a gente falava muito em lives também, inclusive estamos precisando de voltar a fazer live, né, Matheus? Para essa galera, estamos precisando de voltar a fazer live. Você falava muito sobre essa questão da mentalidade fixa e da mentalidade de crescimento. Porque a gente vê que grande parte dos professores de música tem uma mentalidade fixa. E enquanto ele tem essa mentalidade fixa, o cenário dele como empreendedor ou como pai de família continua o mesmo. E não anda. Por quê? Hoje você precisa ter uma mentalidade de crescimento, você precisa investir em outras áreas, você precisa de saber cuidar da sua saúde, você precisa de entender o de marketing, você precisa entender de vendas, né? Você precisa de entender de várias outras coisas. Como que foi esse processo para você de artista para professor e para empresário, empreendedor? Como que foi isso? Tudo, acho que é meio que natural e sem pensar, né? Nunca teve aquele momento, cara, preciso empreender. Não, mas olha só, não foi bem sem pensar, não. Porque eu me lembro até hoje. Se eu não me engano, foi no ano de 2016? Não, 2015. Quantos livros de empreendedorismo você leu em um ano? Não, sim. Mas eu não comecei a empreender... Foi mais de 30 livros. Mas eu comecei a empreender... sem pensar que eu estava empreendendo. Não, eu sei, mas você buscou um conhecimento.
Sozinho? Sozinho, comecei. Porque quando eu comecei, não foi em 2015, né? Eu comecei a ler livro de empreendedorismo em 2009. 2010. Mas assim, teve um ano específico, acho que foi no ano, então foi 2014, porque a gente abriu a escola em 2015. Sim. Eu sei que no ano anterior você leu mais demais, você estava lendo 5 livros de uma vez do lado da cabeceira. O ponto todo é, você naquele momento, você não tinha um Instagram, o YouTube era diferente, você não tinha 5 livros para empreendedores. Eu lembro que pegava blog gringo, sobre empreendedorismo, pegava tudo em inglês, os livros, comprava na Amazon. Eu tinha também na época o Kindle, né? Então, enfim, eu comecei com aquilo ali, mas é a necessidade. Para mim, sempre foi uma questão de necessidade. Sim, mas fala um pouquinho sobre a questão da mentalidade, cara. A mentalidade o quê? Empreendedora? É uma mentalidade, construir essa mentalidade de empreendedor. Como que um professor de música chega a um ponto de ter uma mentalidade empreendedora? Porque eu estou vendo isso na minha mentoria. Né? Eu estou dando mentoria para donos de escola, que já são empresários, né? Uhum. Empreendedores e empresários, porque já tem funcionários. Mas eu vejo que eu consegui... eu parei, na verdade, me deparei com uma mentalidade de professor de música. Sabe o que acontece? A galera não tem mentalidade de empresário ou de dono de empresa, entendeu? Mas isso é uma questão no Brasil social, uma questão educacional, estrutural. Porque você vai para a escola, você em momento nenhum aventa a possibilidade de empreender. Sim. Ninguém traz na mesa isso. Olha só, entre essas possibilidades, você também pode empreender. Por que não aventam isso? Porque nenhum dos professores são empreendedores. Como que você pode ensinar algo que você não sabe o que é na prática? Você nunca vivenciou. Uhum. Então, tem problema educacional. 2, na tua casa, normalmente você não tem pais que são empreendedores e que acham que é ruim para esse caminho porque conhece um empreendedor que quebrou. Sim, tem um tio que tentou e se arrebentou. Certo. Ademais, você tem nas novelas que antigamente falavam mal de empreendedores e empresários, que era o cara que roubava, que era sempre explorava malvado. As pessoas. Então, essa mentalidade, ela tá, cara, entranhada no Brasil todo, de ponta a ponta. Então, um empreendedor no Brasil que já cresce com essa experiência, normalmente é o filho do empreendedor. Quantos aqui no Brasil você tem aqui bancos? O cara, quem assume o banco? São os filhos. Então, desde pequeno, o pai já pega o filho de uma grande empresa, vamos botar, sei lá, Sadia. O cara desde pequeno tá ali, porque ele aprende aquilo dentro de casa. Não é na escola, não é na faculdade, não é na sociedade, não é na televisão. Então, na verdade, é uma mudança de paradigma, é uma quebra de paradigma. A gente fala muito disso, né? O que é quebra de paradigma? Você, a vida inteira, ouve um padrão e você pega esse padrão e mete no lixo. Quebra de paradigma é isso. Uma quebra de paradigma. Empreender é para pessoas que têm um dom. Cara, esse cara tem o dom do empreendedorismo. Mentira, pô. O cara quis. E aí a gente vai estar falando dessa questão da mentalidade de vítima. Porque tem muito professor de música que fala, eu sou professor de música, mas professor de música não dá dinheiro, para que eu fui escolher isso? Professor de música nunca vai ganhar dinheiro, nunca vai ser rico, então nunca vai poder ter uma vida boa. Sabe? Essa mentalidade de vítima. Quando ele precisa ser o agente de modificação, quando ele precisa se colocar no lugar de aprendiz de outras coisas, como marketing, como vendas, como, sei lá, como tratar um cliente, várias coisas que o professor de música precisa entender para se colocar dentro do mercado hoje e realmente conseguir concorrer com outras pessoas no mercado. Eu estou lendo um livro agora do David Goggins, que é a única pessoa no mundo que ele fez ele passou em todos os testes e fez todas as forças especiais dos Estados Unidos, né? Não sei o que lá, Rangers, Navy SEAL e um outro lá, uma sigla lá, né? Foi o único cara no mundo que não somente passou, mas fez tudo e no final estava lá qualificado. Eu não terminei o livro ainda, não sei se ele seguiu onde que ele seguiu, mas ele era um cara negro, né? Americano, ele estava vivendo numa cidade chamada Brasil, com Z, que tinha muito racismo lá. Ele sofreu, ele viu o padrasto dele morrendo a tiros, e ele sofreu e falou assim, cara, eu sofri racismo, violência, tive problemas financeiros, minha mãe, meu pai, o pai dele mesmo, biológico, espancava. Ele falou assim, eu tenho várias desculpas
para falar, não dei certo por causa do meu pai, depois mataram meu padrasto, sofri racismo, não tive grana. Então, irmão, não dei certo por causa disso. Ele falou o seguinte, ou eu falo o seguinte, cara, eu posso me ver como vítima a vida inteira, eu tenho uma boa desculpa, um bom motivo, não botar mais do que uma desculpa, um bom motivo, ou eu posso pegar tudo isso, jogar no lixo e falar, meu irmão, independentemente de tudo isso que eu passei, eu vou seguir em frente e vou meter Vou bala. fazer minha própria vida, Ele meu próprio passou caminho, né? ele como fuzileiro naval sem saber nadar. Essa Ele teve que aprender a nadar. Primeira vez ele quase morreu, todo mundo nadando. Falou que tinha uns surfistas californianos, louros. Pô, a galera do surf já sabia, metia os caras no mar, os caras estavam tranquilos. E ele lá assim, cara, que eu vou entrar nessa água gelada à noite, com onda, vou morrer afogado. Caraca. E ele, o cara teve que, cara, sair do zero. E aí você sabe o que acontece? Mudança de mentalidade. Tem que virar uma chave aqui. Se tu não virar a chave aqui... Mas como virar essa chave? Buscando conhecimento? Então, como? Isso é uma coisa que é engraçada. O Maurício Fragali, nosso pastor, falou uma coisa interessante. Ele falou assim, cara, não existe mudança de hábito sem antes ter mudança de mentalidade. Como que você muda a tua mentalidade? Meu irmão, você tem que estar num ambiente. Por isso que a gente fala da formação, como que a formação é importante, é ambiente, cara. O ambiente forma o ser humano. Uhum. O ambiente é 90 e poucos % da formação da pessoa. Caráter. Isso não quer dizer que a pessoa pode nascer num ambiente ruim e se dar bem? Claro, mas pega uma pessoa que está num ambiente fomentador, a chance dela dar certo é muito grande. Então, é um ambiente, cara. Eu acho que andar com pessoas, ter mentores, seria um passo incrível para qualquer um.